Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Eu sempre tenho como uma regra de vida que se eu quiser compreender bem aquilo que me acontece, aquilo que eu preciso enfrentar, seja de bom, mas especialmente aquilo que seja ruim e penoso, eu preciso ampliar o meu horizonte de visão. Sim, porque às vezes a falta de sabedoria na vida, na lida com as coisas da vida, está justamente no olhar redutor. É como você olhar para uma pessoa que você precisa compreender. Algum colega de trabalho, alguém da sua casa que seja difícil. Pode observar, o único exercício que nos salva de nós não aprisionarmos uma vida inteira uma pessoa num jeito de ser, é quando a gente amplia a nossa maneira de olhar para ela. O olhar redutor, ele é sempre perigoso. É diferente do olhar especializado. Quando você procura um médico especialista, você vai porque ele tem um olhar aprimorado naquela área do seu corpo. Ele se dedicou muito a estudar especificamente aquela parte do seu corpo. A medicina lhe deu uma visão geral, ele é capaz de nos atender numa emergência, intuir o que nós temos, e a partir do momento que ele faz um diagnóstico do que nós temos, ele já não se sente mais confortável em cuidar daquilo até o fim, porque ele sabe que existem especialistas naquilo que nós estamos doentes. Então, o olhar especializado na medicina é sempre muito positivo. Muito embora, num primeiro momento, nós precisamos de um médico que tenha um olhar mais amplo. O diagnóstico é muito melhor feito quando nós temos um olhar amplo. Um médico que consegue nos ver na totalidade. Na nossa vida, o olhar especializado, ele só se aplica depois que nós já temos o conhecimento amplo. Se você insistir em olhar de forma redutora para uma pessoa, é bem provável que você comece a exercer na vida daquela pessoa um papel nocivo. Porque nada, minha gente, pode nos empobrecer mais do que sermos olhados do mesmo jeito sempre. Mas aí você poderia dizer, mas padre, nós não somos os mesmos todos os dias? Sim. Por um lado você está certo. Mas eu também tenho aqui os meus movimentos de mudança, que às vezes eu quero apresentar ao outro e o outro não dá crédito a esse desejo de mudança que eu tenho, porque ele tem um olhar redutor sobre mim. É tão diferente quando nós convivemos com pessoas que têm a capacidade, porque isso chega a ser um dom, de olharmos com novidade sempre. Eu sempre digo que a grande diferença de Jesus era esta. Era essa. Ele era capaz de olhar para as pessoas como se fosse o primeiro dia de vida daquela pessoa. Por mais antiga que ela fosse na sua prática pecaminosa muitas vezes. Por mais que ela esteja enquadrada dentro de um papel social, prostituta, ladrão, tantos papéis sociais que segregavam as pessoas, surdo, mudo, doente, viúva, órfão, não é? Não são as categorias bíblicas que sempre eram segregadas? Então o olhar de Jesus era aquele que reinaugurava essas pessoas. Como se numa ablução de transformação pudesse conceder àquelas pessoas uma nova maneira de se verem. Isso é tão restaurador, minha gente. Isso é tão redentor, para usar a palavra certa. Nós que acreditamos na redenção de Cristo na nossa vida, nós começamos a acreditar justamente porque Ele nos redime com o seu olhar. Ele não nos reduz. Porque o olhar redutor é aquele que observa somente o que nós estamos oferecendo naquele momento. E às vezes o que temos para oferecer é tão pouco. Tem até aquela música antiga, né? Sabe, Senhor,
o que temos é tão pouco para dar. Sim, às vezes eu tenho um mínimo para oferecer a Deus. E teria eu mesmo motivo de me desanimar. De ficar desanimado comigo. Mas não. Ainda que eu precise enfrentar a minha miséria, eu sempre a enfrento sabendo que há um Deus que não me despreza por ela. E ainda que eu esbarre nos olhares redutores dos outros, quantas vezes eu precisei, sem vitimismo eu conto isso, viu? Que eu agradeço muito a tudo que eu vivi. Eu agradeço aos que me traíram, eu agradeço aos que não acreditaram em mim, eu agradeço aos que não me deram oportunidade. Não quero esquecer essas pessoas. Quero agradecer eternamente aos que me agrediram, aos que não acreditaram nas minhas possibilidades, porque eles tiveram um papel fundamental para eu chegar à minha descoberta. Eu não tenho ilusão de que aqueles que tentaram puxar o meu tapete tiveram uma influência imensa no fortalecimento da minha personalidade. Ou você acha que eu me tornei forte sendo elogiado apenas? Ou você acha que uma pessoa pode se tornar uma pessoa realizada somente recebendo reforços de animação, de reconhecimento? Não. É a mistura, minha gente. Não podemos ficar vítima dos olhares redutores, mas necessariamente temos que passar por eles. Até mesmo para a gente descobrir que não é bom fazer isso com a gente. Que não é bom fazer isso com os outros. Eu, a partir do momento que enfrento um olhar redutor, que me olha como se eu não tivesse nada de bom a oferecer, a não ser aquilo que é a minha atitude do momento, que às vezes me é vergonhosa. Se eu não tenho, se eu experimento isso, esse desconforto, eu não quero fazer o mesmo com os outros. Quando eu fui traído, você que já foi traído, ainda agora há pouco estava, esses dias eu tenho refletido muito sobre isso. O que uma traição faz no coração da gente? Ela desestrutura. Porque você tem aquela tentação de pensar que você foi idiota, por ter amado e por não ter sido correspondido, por ter lutado para você ser transparente, não foi, não recebeu a mesma coisa. Quantas pessoas passam por isso todos os dias? Mas se você faz um exercício de não odiar o traidor, quando você faz o exercício de compreendê-lo a partir do contexto em que ele estava vivendo, você começa a fazer o mais bonito, que é você não se trair. Você não esquecer do valor que você tem. Porque a grande tendência da gente é, no momento que nós somos traídos, a gente esquecer do valor que a gente tem. Aí você se olha com o olhar redutor que o traidor te olhou naquele momento em que ele traiu. Ou então naquele que não acredita em você. Quando o outro não acredita em você, você vive a tentação de também não acreditar em você. O olhar redutor dele pode gerar em você uma autodesconfiança, que depois vai gerar uma insegurança, e isso vai crescendo, 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 a gente vai perdendo o controle. Não é? É tão difícil a gente lidar. Por exemplo, digamos que no seu lugar de trabalho, você tem dificuldade de ser acreditado no seu potencial. É ruim, não é bom. Mas se você aceita esse olhar sobre você, você de fato passa a não oferecer o seu melhor. Porque você vai estar inseguro, vai estar com medo. É por isso que nessa hora a inteligência emocional nos cura e nos salva. No momento da traição, por exemplo, uma inteligência emocional lhe faz justamente pensar no seu valor, você não se reduzir à instância daquele que lhe trai, você recupera o seu valor e você assume o seu lugar, tá bom. Fui traído, mas eu não vou me trair. Eu não vou me considerar pior porque passei por isso. Todo mundo é traído, todo mundo passa pelas perdas. E se você tiver que reestruturar a sua vida sem aquela pessoa, você terá de ter maturidade para isso. Da mesma forma como você precisa ter uma inteligência emocional
para lidar no seu espaço de trabalho com as pessoas que não acreditam no seu potencial. O único desafio é você não começar a desacreditar também. Porque uma coisa, minha gente, é o veneno que o outro nos oferece. Outra coisa é aceitar beber o veneno que o outro nos oferece. Santo Agostinho tinha uma expressão linda para isso. Ele dizia: eu não tenho como impedir que os passarinhos voem sobre a minha cabeça. Não tenho. Eu não tenho como administrar se o Christian tem inveja de mim, se o Christian olha para mim querendo me destruir. Nada disso eu tenho controle. Isso é o passarinho que voa. Mas Santo Agostinho dizia: eu não tenho como impedir que o passarinho sobrevoe a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça o seu ninho. Quando é que o passarinho faz o ninho na nossa cabeça? Quando aquele que desacredita de nós começa a ter uma influência sobre aquilo que nós sabemos de nós mesmos. Quando a desconfiança do outro começa a ser internalizada por mim. Aí sim, ele fez ninho dentro de mim. Aí ele pode me destruir. E eu sempre digo isso. A destruição que o outro provoca na nossa vida, na verdade não é bem ele que está provocando a destruição. Ele apenas semeou e nós cultivamos a semente. Quando o outro joga uma semente de maldade sobre mim, por exemplo, eu não tenho como impedir. Eu vivo, eu vou para lá, eu vou para cá, o tempo todo eu recebo o olhar das pessoas, eu recebo o toque das pessoas, e às vezes são pessoas que não são bem intencionadas. E tudo isso é energia. Às vezes a gente tem alguns encontros que são extremamente pesados, porque são pessoas que lhe querem além do que você pode oferecer. Ainda mais eu como padre, né? Quantas vezes na minha vida eu esbarro em pessoas que querem de mim muito mais do que eu posso oferecer. São relações cansativas, relacionamentos que me cansam, que me desgastam. Agora, o que ela oferece, aquele olhar, aquela palavra, aquilo que foi ruim, eu sempre digo isso, né? O lixo que o outro joga dentro de nós, eu tenho duas opções. Ou eu recolho, posso até devolver. Eu acho bom, eu pessoalmente gosto de dizer, de verbalizar. Ainda que seja de uma forma meio alterada, porque eu sou muito... a minha ira vem muito rápido, assim como vem também rápido o meu amor. Mas você tem o direito de chegar: olha, não quero isso para mim, isso é seu, leve de volta. Estou aqui te devolvendo o lixo. Da mesma forma como eu acho justo o outro fazer comigo também. E aí, ao não aceitar o lixo dentro de você, você cessa aquele poder de autodestruição. Volto a dizer, não é o outro que tem o poder de nos destruir. Ele até tem o poder de semear destruição dentro de nós. Mas aí nós vamos escolher se nós cultivaremos ou não a semente de autodestruição. Sabe, minha gente, eu aprendo todos os dias, através da vivência cristã. Eu sou muito atento às minhas atitudes para que elas sejam cristãs. Eu não quero ser pedra de tropeço na vida do outro. Eu não quero ser causa de infelicidade. Se eu puder entrar para melhorar, eu entro. Senão eu fico de fora. Eu não quero ser injusto nas minhas relações. Eu não quero ser aproveitador. Não faz parte da minha índole. Graças a Deus, minha mãe e meu pai me deram uma educação que naturalmente já me colocaram numa conduta de ser correto. Ainda que eu não fosse cristão. Se eu não tivesse religião nenhuma, eu já teria aprendido com meu pai e minha mãe regras de civilidade que me fariam um bom cidadão. Aí, se eu ainda sou cristão, eu tenho uma responsabilidade a mais. E ainda sou padre. Tenho que ter uma observância muito atenta à minha conduta. Então eu não quero sair por aí semeando ódio na vida das pessoas. Eu não quero colocar o outro numa situação de dificuldade. Não faz parte das minhas escolhas. Eu não saio de casa para prejudicar alguém. E nem tampouco quero prejudicar os que ficam comigo. O que eu puder fazer para que aquela pessoa seja feliz, seja realizada, se encontre, eu quero fazer. Mas nem sempre, minha gente, nós vamos receber o mesmo que nós queremos oferecer. Sim, às vezes também eu erro no meio do caminho.
Quantas vezes eu também sou rude, sou grosseiro com alguém porque estou cansado, porque estou irritado. E você joga uma semente de destruição ali dentro, porque você acaba com uma alegria. Ninguém gosta de receber uma resposta ríspida. Ninguém gosta de ser maltratado, de ser humilhado. E às vezes nós fazemos isso com os outros. E você sabe muito bem o tanto que isso pode fazer mal. E é aí que eu digo que o outro até tem o poder de jogar a semente. Agora, se isso vai crescer dentro de nós, passará pela nossa escolha. A mente não pode ser ocupada com dois pensamentos ao mesmo tempo. Que bom, né? Às vezes a gente gostaria de ter o dom de pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Que bom que não é assim. Porque quando eu não tenho o poder e o dom de pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, eu posso muito bem pensar o pensamento que eu não quero alimentar e colocar um que eu queira alimentar. Que é justamente a substituição daquilo que me destrói. Às vezes a gente olha com descrédito, né? Acha que não faz sentido, que isso é bobagem. A linguagem do pensamento positivo. Isso é muito real, isso é muito concreto na espiritualidade. O que Jesus fazia com as pessoas era sempre substituir uma maneira antiga e nociva de se ver, proporcionando nelas uma nova forma de se interpretarem. Aquelas pessoas eram modificadas por Jesus por isso. Ele não fazia uma mágica, não era um passe de mágica, mas era uma substituição de mentalidade. Uma maneira antiga de se ver, substituída por uma forma mais positiva, mais construtiva de se interpretar. Isso faz tanta diferença em nós. Eu me lembro exatamente em que ponto da minha história em que eu deixei de ser uma pessoa pessimista, porque eu era muito pessimista. Já contei isso daqui. Tendências suicidas na adolescência, um descrédito comigo, não acreditava nas minhas capacidades. Não me canso de poder dizer aqui o quanto o Padre Léo foi importante num determinado momento da minha vida. O Padre Maurício Leão, lá em Lavras, quando ele me olhou, quando ele me interpretou a partir das minhas capacidades. Eu até estou escrevendo um livro novo agora, que já está quase pronto. Quantos eus que não são meus. E lá eu faço justamente uma abordagem das pessoas que reforçaram aquilo que em mim eu considero como essencial. Sim, todos nós temos um eu essencial, que o tempo não muda, está ali, como uma semente, com todas as possibilidades dela, de se tornar ou não. Então, ao longo da vida, eu vou recebendo os eus acidentais, que isso é a partir de duas categorias filosóficas, né? Essência e acidente. Essência é aquilo que não pode ser modificado. Acidente é aquilo que pode ser modificado porque não altera. Então eu sou. Quando eu digo eu sou, eu estou me referindo à minha essência, à minha verdade. Mas às vezes o meu estilo de vida, as minhas escolhas, as minhas companhias, me levam para um eu que eu não sou. E passo a assumir isso. Então, inicie um processo de autodestruição, porque ninguém pode ser feliz longe de si mesmo. Então, eu tive a graça de ser olhado por pessoas que viram a minha essência. E me chamaram a atenção no momento que a minha essência estava sendo ameaçada. Padre Maurício Leão, num determinado tempo da minha vida, um formiguense que interferiu positivamente em mim, de maneira única, porque me interpretou bem naquela época, sabia das minhas fraquezas, tinha paciência comigo, me estimulava a estudar. Foi o primeiro homem que falou, olhou para mim assim e disse: vai escrever cartas para o mundo. Me lembro nesse texto de despedida, Fábio vai escrever cartas para o mundo. Me lembro de uma querida amiga, também falo dela no livro, da Edna, que trabalhava comigo lá na Praça de Esporte. Foi meu primeiro emprego na vida. Eu vendia pastel, refrigerante, coxinha, no barzinho da Praça de Esportes, que era um clube que tinha lá em Formiga, existe até hoje lá em Formiga. E a Edna cuidava da piscina. Eu descobri que ela escrevia, e para ela eu tive coragem de mostrar os meus primeiros poemas. Talvez ela nem saiba disso.
Mas foi a primeira pessoa que leu os meus escritos e falou: Fabinho, não desista. Escreva que um dia vai dar certo. Imagina eu, minha gente, aquele menino nascido na beira do rio Mata-Cavalo, sem, às vezes, direito até de estudar, porque não tinha condições, precisava trabalhar para ajudar meu pai, minha mãe, minha família. Totalmente privado de perspectivas. Escutar isso. Invista em você. Eram frases que não faziam sentido para mim. Mas veja bem, alguém olhava para mim e era capaz de perceber a minha essência. Aí depois o Padre Maurício, não me canso de também dizer a importância que o Padre Joãozinho teve na minha história. Ele me olhou, ele me viu, foi ele que me incentivou o trabalho com a música, foi ele que me levou para gravar a primeira música, foi ele que me colocou num CD que teve repercussão nacional, que fez uma música minha ficar conhecida naquele tempo como seminarista. Foi a partir daquela música que eu comecei a frequentar a Canção Nova. Foi a partir daquela música que eu comecei a ser conhecido. Então, existem pessoas que num determinado momento da nossa vida nos olham de um jeito que ninguém até então havia nos olhado. É disso que eu estou falando. Semeiam em nós redenção, salvação, porque emprestam-nos um jeito de ver o que somos, que até então a gente não tinha acesso. O contrário também acontece. Quantas vezes passam pelas nossas vidas pessoas que fazem questão de esmagar a cabeça da essência, que fazem questão de nos diminuir. Então, para mim, a expressão do amor, o mais puro, o mais genuíno, é quando você identifica que aqueles que dizem que te amam, ajudam na promoção da sua essência, da sua verdade. Aqueles que não nos deixam ficar acomodados no que já encontramos de nós. Fazer com eles o mesmo que Jesus fazia com aqueles que nos encontravam, que ele encontrava. E eu até fico pensando que hoje, por exemplo, quando eu tenho um Padre Joãozinho passando pela minha vida, até me ajudando a ir estudar no mesmo lugar que ele tinha estudado, o que eu tive nele? A mão generosa de Jesus me ajudando a chegar num lugar que poderia ser meu e que talvez se eu não tivesse passado pela experiência de ser amigo dele, de ter sido amado sem interesse, sem inveja naquele momento da minha vida, de ele querer me dar o melhor que ele sabia que eu merecia naquele momento, ou talvez nem merecia, mas precisasse. Isso não é cristianismo? Claro que é. Então é por isso que nós, na consciência de saber que é preciso ampliar a nossa visão para que a gente não tenha um olhar redutor sobre o outro e nem sobre nós. Porque quando o nosso olhar fica redutor, nós prendemos o outro naquilo que a gente tem de pior. E definitivamente não é para isso que nós nascemos. Nem para sermos prisioneiros, muito menos para sermos carcereiros dos outros.